É só Silva. Silva Bar... Muito bem. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Aqui, cá estamos às 18 horas e 31 minutos e vocês em Portugal estão 3 horas na nossa frente. Eu tenho o prazer de estar hoje aqui como anfitrião e um prazer maior ainda de ter uma convidada de Portugal, europeia, uma ortoprotesista Nicole Cristina Silva Bartolomeu. Boa noite, Nicole. Tudo bem? Boa noite, Peter. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Muito bom. É um prazer enorme a gente estar recebendo você. Muito importante que a gente faça uma troca de informações, né? É importante sabermos hoje, através do seu trabalho, que será apresentado por você, sobre as suspensões nas amputações transfemorais. Extremamente importante saber o que vocês estão utilizando, saber quais técnicas vocês mais usam para cotos curtos, cotos longos, cotos flácidos, cotos volumosos, enfim. Vai ser uma coisa muito legal, eu tenho certeza disso. Nicole, eu gostaria, antes de mais nada, que você se apresentasse, né? E aí, Nicole, você pode começar o teu trabalho. Só pediria, antes disso, mais uma vez, que todos desligassem as suas câmeras dos seus áudios. Eu tentarei, durante a apresentação da Nicole, já conversei com ela, se surgir alguma pergunta que eu ache, eventualmente, que as pessoas possam vir a perguntar, eu vou tomar a iniciativa de perguntar. E, no final, nós teremos aí um chatzinho onde a gente poderá, eventualmente, responder a uma ou outra questão. Muito bem, Nicole, vamos dar o start. Você pode começar, por favor. Olá, muito boa noite a todos, mais uma vez. Peter, eu tenho aqui... E bloqueou. Oi, Nicole. Luci. Olá? Oi, agora sim. Olá, ok. Eu tive aqui uma... não sei o que aconteceu. A conexão falhou aqui um bocadinho, mas já estou aqui de novo. Muito bem. Ok. Não sei se foi alguma interferência, mas ok, estamos aqui todos. Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Ok, aqui, como o Peter disse, são 9h30 em Lisboa. Estou ligado diretamente de Lisboa. Antes de mais, muito obrigada pelo convite à Botec. Muito obrigado, Peter. É um prazer enorme estar aqui convosco e é um privilégio poder colaborar nesta partilha de conhecimento e de estarmos aqui todos pela mesma causa, que é a ortoprotesia. Ok? Então eu vou partilhar aqui a minha tela. Ok. Nicole, só uma perguntinha. Sim, Eu gostaria que você me dissesse aonde você atua e falasse um pouquinho do sim, local sim, onde você sim. atua. Quero só deixar aqui prontinha. Ok, então, eu sou ortoprotésica no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. É um centro que está na zona de Lisboa. Eu fiz a minha licenciatura em Lisboa também. E como disseste, Peter, o tema que eu trago aqui para partilhar convosco centra-se nas estratégias para meios de suspensão em encaixes transfemorais. Ok? Então, espero que estejam todos prontos para darmos início. Vou então começar. Querias-me Muito perguntar bem. mais alguma coisa, Peter? Não, está tudo bem. Bom trabalho. Se eu estiver a falar muito rápido,
ou se não se perceber qualquer coisa, por favor, perguntem-me, ok? Terei todo o gosto em falar um bocadinho mais devagarinho e explicar tudo. Então, antes de mais, eu queria começar por falar um bocadinho sobre o amputado transfemoral, ok? E falar sobre as necessidades deste tipo de amputação. Comparando com e tendo em conta todas as outras amputações, como nós sabemos, o encaixe é o elemento mais importante da nossa prótese. Se nós temos um bom encaixe, nós vamos ter uma boa prótese. Por muito que todos os outros componentes sejam bons e super inovadores, se o nosso encaixe não funciona, a nossa prótese não vai ter sucesso. E para termos um bom encaixe, é muito importante que tenhamos uma boa suspensão, uma suspensão muito eficiente. E desta forma nós conseguimos garantir que o nosso amputado tem toda a segurança e toda a confiança em todas as fases da marcha e em todos os momentos da sua atividade diária. Como nós sabemos, durante a fase de apoio, o contacto total do coto com a superfície do encaixe é mantida pelo peso do utente. O desafio começa na fase oscilante, quando a inércia e o peso da prótese deslocam um encaixe do coto e cria-se aqui um movimento de pistão, ok? E esse movimento de pistão, como nós ouvimos tantas vezes, esse deslocamento dentro do encaixe, mesmo que seja por milímetros, pode levar à perda do controle da prótese, pode levar a irritações na pele e pode causar desconforto por esse movimento, a edemas na pele, a fricções, e isso vai se refletir em desvios da marcha. Portanto, Nicole, só uma coisinha. sim, Nós conversamos antes sobre algumas palavras que podem eventualmente ser diferentes. claro. Nós temos a fase do apoio e a fase do balanço, nós falamos aqui. E vocês Ok. usam uma outra terminologia. Sim, nós também usamos fase de balanço, que é igual a dizer fase oscilante. Ok? Então Oscilante, perfeito. eu vou dizer fase de balanço, ok? Ok. Portanto, é na fase de balanço, ok? Quando temos a prótese suspensa no ar, que o peso da prótese e este movimento causa então este afastamento que eu estava a dizer. Então, é super importante que tenhamos uma suspensão eficiente, porque quanto mais eficiente é, menos deslocamento existe e melhor é a nossa marcha e melhor é a prestação da nossa prótese. Então, isto é uma coisa que todos nós sabemos. Eu vou fazer aqui um resumo muito rápido sobre os sistemas de suspensão mais utilizados em encaixes transfemorais. Então, eu começo pelo sistema de sucção de contacto total com a pele, sem utilização de uma interface, ok? Isto é um sistema básico de vácuo, utilizado desde os primórdios dos tempos, não é? Desde sempre. É um sistema de sucção sem interface que requer três coisas: a pressão negativa dentro do encaixe, o contacto com a pele e a tensão muscular. Essa pressão negativa, à medida que decorre a fase de balanço, vai aumentando. Portanto, o impulso do membro que avança e o peso da prótese provocam esse deslocamento e é criada uma maior pressão negativa para aguentar o encaixe no sítio sem que hajam, ou tentando que haja o mínimo desvio possível dentro do encaixe. Este tipo de suspensão é colocado com uma corda ou uma meia tubular de algodão. Mais recentemente colocamos uma manga, ok, que é colocada desde a zona proximal até à zona distal do coto, não é? É vestido no coto e vai sendo extraído pelo orifício da válvula e uma vez, pouco a pouco, o coto for descendo dentro do encaixe e conseguimos extrair a totalidade da manga, colocamos a nossa válvula e temos assim mantida a aderência da pele com a superfície do encaixe e temos a nossa pressão negativa.
Isto é uma válvula de autoexpulsão, é unidirecional, que permite expulsar o ar, mas não deixa que ele entre novamente dentro do encaixe. A grande vantagem deste sistema é termos uma elevada proprioceção, termos um elevado controle da prótese, mas, no entanto, como não tudo são vantagens, este sistema não está indicado para pacientes que tenham grandes variações de volume, sendo que sempre que haja aqui alguma falta de aderência da pele com as paredes do encaixe, nós perdemos a pressão negativa e podemos perder a prótese. Então, não é indicado para o que nós chamamos de amputações de primeira vez, que tem aquele período em que as perdas de volume são constantes, para peles frágeis ou sensíveis, cicatrizes ou zonas aderentes, e existe grandes possibilidades de a pele ficar um pouco macerada na zona da virilha. Ok? Pronto, depois passamos para o sistema de suspensão por interface, liner, que normalmente tratamos por roll-on suspension liners. Chamam-se assim porque são colocados no coto previamente virados ao contrário, puxando a parte de dentro para fora e, ao rolar pela superfície da pele, aderem à mesma e criam aqui uma pressão negativa. Portanto, cria-se uma pressão negativa entre o liner e a pele e também pela membrana hipovárica que está no liner com a superfície do encaixe. De uma forma semelhante como se faz no contacto total com a pele, este sistema também precisa de uma válvula de autoexpulsão e assim consegue manter a pressão negativa dentro do encaixe e faz-se sentir mais acentuada durante a fase de balanço. Existem várias marcas no mercado que comercializam este tipo de liner, de interface, seja por um anel ou vários, que são fixos ao liner. O liner pode ter a cobertura de tecido. Também podemos ter uma membrana que não é fixa e podemos mover consoante o comprimento do coto. Depois temos também liners que não têm uma superfície revestida por tecido, que são lisos. E também temos opções em que temos uma membrana hipovárica que está colocada no encaixe e não está colocada no liner. Depois passamos para o Só um sistema de instantinho, sucção. Nicole. Sim. Essa membrana que você fala, muitas pessoas podem não estar entendendo, me desculpem, mas eu acho importante colocar que essa membrana nós chamamos de anel. De anel, sim. Tem o anel regulável, anel fixo, né? Anéis fixos, enfim, né? Para que as pessoas entendam, entendam o que é. Ok. Sim, nós aqui também chamamos de anel. Ou anel, ou um termo mais técnico, membrana hipovárica. Sim, mas normalmente também nós tratamos muitas vezes por anel. Depois, continuando com o sistema de anéis, também temos o sistema de vácuo ativo, ok? Que é um sistema onde conseguimos manter o vácuo dentro do encaixe de uma forma constante. Não só durante a fase de balanço, como também durante a fase de apoio. Porque nós temos uma bomba que consegue remover o ar dentro do encaixe e manter assim a pressão negativa durante toda a fase da marcha. Para termos uma ideia, o vácuo ativo consegue ter uma pressão negativa 2 ou 3 vezes superior que um vácuo normal. Existem várias marcas que também comercializam este tipo de bombas, como por exemplo o Warman e da Autoboc, ou o sistema Unity da Ossur. Ok? A grande vantagem deste sistema é que diminui muito o efeito pistão. Ok? Efeito pistão costuma-se utilizar, não é? Em português do Brasil. Sim, Peter? Desculpa, não entendi. O efeito pistão. Pistonamento, chamamos pistonamento. Pistonamento, ok. O êmbolo, não é? Esse efeito é diminuído. Os utilizadores também, os amputados, relatam também que conseguem sentir muito a própria ascensão com este tipo de sistema e ter aquela sensação de que a prótese é mais leve
Isto normalmente acontece quando temos um sistema de suspensão muito eficiente e o facto de conseguirmos melhorar os níveis de circulação do coto faz com que não só o volume do coto seja mantido, conseguimos controlar muito melhor as variações de volume e cuidar da saúde do coto em geral, da pele, evitar que hajam feridas ou roçaduras, não é? Fricções que podem acontecer nos outros sistemas. Depois passamos para... eu coloquei aqui 2 artigos que eu acho que são super interessantes e que comparam o sistema de vácuo normal com o sistema de vácuo ativo. Depois, no final, se quiserem, podem ficar com esta apresentação e consultar em casa. Ok? Depois passamos para o sistema por pino. Como nós conhecemos, é um parafuso, ou um pino, não é? Neste caso, que é aparafusado na zona distal do nosso liner e que, na verdade, é o que vai suportar maior parte do peso da nossa prótese. Este pino é colocado e é introduzido dentro do nosso encaixe e fica trancado, o que nós chamamos em Portugal um trancador, e que em português do Brasil nós chamam o Shutterlock, ok? E isto emite um som, ou seja, quando o pino está a entrar, produz um som que deixa com que o amputado se sinta muito seguro, porque sabe que quando este som acontece, quer dizer que o pino já entrou e que está seguro e que não vai perder a prótese. E por isso é um sistema muito simples de calçar e de uma manutenção normalmente também muito simples. E também permite variações de volume, porque sempre que altera, não é? O volume do coto, é possível calçar meias por cima deste liner e assim controlar um bocadinho as variações. Como desvantagem, este sistema, mais do que os anteriores que nós falámos, tem um efeito de pistonamento e de êmbolo mais acentuado. Durante a fase de balanço, eleva-se muito a pressão negativa na extremidade distal, sendo que, como eu falei agora, o pino, este parafuso, suporta maioritariamente o peso da prótese. Então, o peso da prótese durante a fase de balanço vai como que puxar o liner, não é? E vai afastar o liner da extremidade do coto e vai-se produzir aí uma elevada sucção nessa zona, como um efeito de chupão, ok? Ao mesmo tempo que a zona proximal do coto também vai ser comprimida e esta combinação de pressões causa normalmente alterações cutâneas na pele, começam a ser crónicas e é comum nós vermos nestes utentes que começam a ficar com a zona distal do coto arroxeada, mais escura e com algum edema. Os tecidos começam a ficar mais rijos e provoca dor. Tendo em conta que a maioria dos amputados transfemorais sofrem de problemas circulatórios e vasculares que são independentes à prótese, temos de ter em conta que as complicações que são impostas por este tipo de sistema podem ser um problema, ok? Pode crescer em problemas. Depois, outra desvantagem é que este tipo de sistema não consegue controlar a rotação dentro do encaixe. Depois passamos para um sistema semelhante, que em vez de ter um pino, tem uma corda, que é parafusada também na extremidade do liner, passa por dentro do encaixe, depois conseguimos passá-la para o exterior do encaixe e tranca-se ou do lado de fora, numa lateral do encaixe, ou na zona anterior, como for mais conveniente ao nosso utente. E depois temos também um sistema de correias ou velcros, que é como por exemplo o sistema KISS do Ottobock, que este sim consegue regular um bocadinho melhor o sistema, o facto da rotação, não é? Consegue evitar rotações, neste caso, dentro do encaixe, e é de fácil colocação. O utente, mesmo sentado, consegue colocar o encaixe e por isso
geralmente é colocado em pessoas geriátricas, em amputados com mais idade. Depois passamos para o sistema de suspensão auxiliar, que são os cintos, seja o silesiano, como o TES, o cinto de suspensão totalmente elástica, geralmente feito em neoprene, e o cinto pélvico com articulação. Pronto, chegando aqui, eu exponho aqui num quadro e resumo um bocadinho todas as características das suspensões que eu falei agora e vou agrupá-los em sistemas de suspensão de pressão negativa subatmosférica, sendo por contacto total na pele. Como eu disse antes, é mais indicado para cotos que estejam mais estáveis e que não tenham tantas variações de volume. A maior vantagem é mesmo a própria seção sentida entre o coto e a prótese, sendo que não são suscetíveis e não conseguem controlar muito bem as alterações de volume, não é? Não é possível calçar uma meia neste tipo de suspensão, porque é importante que haja pele e superfície de encaixe aderidas. Tem alguma dificuldade na colocação e a absorção de forças de impacto é limitada, não é? Porque nós temos a pele diretamente no nosso encaixe. Depois temos o sistema de liner com um anel. Este sistema é de fácil colocação, permite um bom controle da prótese, também permite mudanças de volume, porque aqui sim podemos colocar uma meia quando o nosso coto reduz um bocadinho. O efeito de êmbolo é mínimo e permite absorção de forças de impacto. No entanto, geralmente é preciso alguma destreza na colocação do liner. O desgaste do liner é algo que temos que contar com isso, não é? Ao fim de algum tempo é preciso substituir e não é contraindicado para cotos que sejam muito curtos, onde não existe superfície suficiente para colocarmos um anel, não é? Porque, geralmente até este anel é fixo e mesmo que não seja fixo, o tamanho do anel tem que caber dentro do nosso encaixe, porque se ele sobrepassa os contornos, já não conseguimos que haja vácuo dentro do encaixe. Depois temos o vácuo ativo, que é mais indicado para utentes com uma atividade muito alta. Esses sim precisam de ainda mais, não é? Mais que os outros, precisam de um sistema de suspensão muito, muito eficiente. E esta suspensão excelente aumenta os níveis de proprioceção e controle da prótese. Aqui conseguimos garantir que o vácuo é constante nas várias fases da marcha, seja na fase de apoio e na fase de balanço, e o efeito de êmbolo é praticamente inexistente. Como limitações, já sabemos que isto é um sistema que é um bocadinho mais volumoso, por ter uma bomba, não é? É mais dispendioso, é um bocadinho mais complexo e precisa de um bocadinho mais de manutenção. E por último, temos o sistema de liner com pino e cordão ou velcro, não é? Este consegue exercer uma pressão negativa entre o liner e a pele, não consegue fazer entre o liner e o encaixe. É mais indicado para cotos firmes. Nós, neste tipo de suspensão, não é muito indicado para aqueles cotos que têm muitos tecidos moles, ok? É de fácil colocação, como eu disse, e oferece aquela segurança de quando ouvimos aquele ruidinho do pino a entrar dentro do encaixe e a ficar preso, que ele está seguro. Ele permite colocar meias para as mudanças de volume e consegue absorver forças de impacto. No entanto, temos aquele efeito êmbolo que é desagradável, a tração distal que pode causar edema ou complicações no coto. Temos algum compromisso, dependente do tipo de pina, no alinhamento e na altura da montagem da prótese. A destreza na colocação do liner, como era no caso do anel. Não conseguimos controlar a rotação e o desgaste do liner é algo que, mais uma vez, temos que contar com ele, que vai ter que ser substituído quando se estraga ou rasga.
E depois temos os sistemas por síntese, que não vamos falar muito neles, que são o salesiano, o TEC e o cinto pélvico com articulação. Então, chegando a este ponto, o que é que nós conseguimos concluir? Nós temos aqui um grande leque de variadas soluções, não é? De suspensão. Todos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Não existe um mau sistema, nem existe um sistema perfeito que consiga solucionar todos os casos. Isto porque nós temos pacientes diferentes, todos os nossos pacientes são diferentes e todos têm características diferentes. Uns têm cotos curtos, outros têm cotos longos, uns têm uma musculatura muito forte, outros têm um coto com tecidos muito moles, muito flácidos. Há pessoas que pronto, nós temos muitas características diferentes. Por isso, nós como ortoprotésicos, a nossa função é escolher o melhor sistema para o nosso utente, atendendo às características dele especificamente. Então, com isto, aquilo que eu venho propor nesta apresentação, aqui convosco e partilhar convosco, é como é que nós conseguimos solucionar este caso, não é? Este coto curto, que tipo de suspensão é que nós podemos colocar aqui? Ok? Isto é um coto curto. Quando digo curto, quer dizer que é pelo terço mais proximal. Isto são dois cotos diferentes e tem aproximadamente entre 10 a 15 centímetros de comprimento. Então, pegando nos sistemas de suspensão que eu falei anteriormente, existem aqui várias opções que podem funcionar. Ok? Nenhuma vai ser 100% perfeita, mas há aqui várias que podem funcionar. Então, nós podemos pôr, por exemplo, porque não, um sistema de sucção diretamente à pele. O nosso utente vai beneficiar de muita propiocepção e um grande controle na prótese. No entanto, é preciso terem atenção que, à mínima variação de volume, ele pode perder a prótese. E como ele tem um coto muito curtinho, qualquer entrada de ar, qualquer canal, qualquer movimento um pouquinho mais agressivo, ou até mesmo o sentar numa cadeira, pode fazer com que ele perca a prótese. Ok? Isso pode ser algo desagradável, não é? E então, também podemos pensar num sistema de pino, ok? Uma interface com pino, que ia colmatar então este problema de ele perder a prótese com o vácuo. Uma vez que ele introduz o pino dentro do nosso encaixe, ele sente que a prótese está segura e está tudo ok. Temos uma prótese bem suspensa. No entanto, levamos com todas as desvantagens do pino, não é? Ainda por cima nós temos um coto curto, a alavanca de prótese é muito grande em relação ao nosso coto, temos muito peso de prótese para um coto tão pequeno e pode ser algo que possa comprometer aqui um bocadinho a saúde do nosso coto. Também podemos colocar um sistema de vácuo com um anel. No entanto, mais uma vez, temos um coto bastante curto, o anel tem que ser muito bem ajustado dentro da superfície do nosso encaixe para que não sobrepasse os contornos e ainda assim podemos correr o risco que em algum movimento possa entrar ar e perdamos o encaixe. Então, o que é que surge aqui como uma estratégia que podemos pensar para solucionar este caso? Aquilo que eu venho partilhar aqui convosco é uma solução que eu chamo a solução caseira, já vamos perceber porquê, que é fazer uma solução híbrida em que podemos juntar o vácuo ao sistema de pino. Então, assim juntamos os benefícios de um sistema aos benefícios dos outros e temos o melhor dos dois mundos num sistema só. Ok? Então, eu passo a mostrar aqui umas imagens de um exemplo, ok? Em que você vai passar as imagens ainda porque eu não estou vendo.
E ainda não estás a ver, Peter? Ninguém está vendo nenhuma imagem. Só o título. Para mim tá Em aparecendo, hein, Porto mano? Alegre as imagens aparecem, Peter. Oi? Aqui em Porto Alegre temos imagens. De repente Eu eu estou também vendo consigo São Paulo. Em Minas Eu também estou tá vendo. aparecendo imagem. Conseguem Aqui ver também tá duas tudo imagens? certo. Eu só tenho o título. Aqui tá tudo ok também, dá pra ver. É só você, Peter, que não tem. Deve ser problema no seu sistema. Ai, que Não, não, deve pena. ser porque a gente se conectou antes. Agora tenho. Agora tenho. Sim? Sim, perfeito. Ótimo. Conseguem ver duas imagens no ecrã? Pessoal, desliguem o áudio e o vídeo, por favor. Agora sim, perfeito. Sim? Ótimo. Sim, sim. Peter, consegues ver duas imagens? Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, ok, ok. Ótimo. Então, aqui como conseguem ver na imagem, nós utilizamos isto muitas vezes em Alcoitão, ok? Que é, agarramos aqui num liner, neste caso é um liner que não tem revestimento por tecido, mas também poderia ser um liner com revestimento com tecido. Colocamos um anel, neste caso como não tem tecido, não é preciso colar o anel ao liner. Se tivesse tecido, eu recomendaria com silicone colarmos o anel ao liner. E utilizamos um sistema de pino, ok? E uma válvula de autoexpulsão. A vantagem aqui é que nós podemos também subir e colocar o anel à altura que nós quisermos, ok? Não fica numa altura fixa. E ajustamos ao mais conveniente ao coto do nosso utente. Portanto, eu utilizo um liner, um anel, que eu chamo aqui de membrana hipobárica, uma válvula de autoexpulsão e eu geralmente utilizo um pino que eu gosto muito, que é da Coyote. Não sei se vocês conhecem esta marca, é uma marca americana. Não, nós não conhecemos, mas não trabalhamos com esse material no Brasil. Ok, ok. Por alguma razão, Peter? Eu acho que não existe nenhum representante do material aqui. Né? Ok, ok. Este pino tem uma grande vantagem porque ele funciona de válvula também, porque ele não permite a entrada de ar. Ele expulsa o ar, mas não permite que entre. Muito bom. Ele é todo em plástico, ok? Então é resistente à água, pode ser submergido em água e tem outra vantagem que é, não sei se vocês me estão a ver a minha imagem? Sim, sim, sim. Este pino é telescópico, então, se for preciso, eu posso aumentar de tamanho o pino e posso diminuir de tamanho quando eu preciso. Isto é muito útil quando o meu utente, por alguma razão, ficou com o coto maior, não é? Mais inflamado, ou, por exemplo, tem muitas variações de volume. De manhã está muito inchado e à tarde já está ok, ou passado meia hora de utilizar a prótese, o coto já diminui de volume. Então, para ele conseguir calçar a prótese facilmente de manhã, eu posso alongar o meu pino e quando ele já está dentro do encaixe há algum tempo e o coto começa a encaixar melhor e a chegar ao seu volume mais normal, eu posso diminuir o tamanho do pino e assim ele fica bem dentro do encaixe. E utilizo, como eu disse, um anel, ok? Isto é um anel que é da Ossur, existem outras marcas. Aquilo que eu costumo usar são os anéis da Ossur. Me diga uma coisa. Sim. Então, você está colocando um liner com ou sem tecido que tenha o pino distal, ok? Exatamente. Uhum. E você utiliza um anel, no caso, você disse aí o anel da Ossur, que é o anel regulável, e você coloca, então, em cima desse liner, é isso? Exatamente, sim, sim. Tá. É Porque isso mesmo. existe, a Ossur lançou agora recente,
um sistema híbrido É verdade. Você vai comentar também sobre isso? Sim, sim. Tá, Mas, ok. mas eu posso já adiantar, é que esse sistema saiu agora mais recentemente. Eu já utilizava este tipo de solução Dissolução. já há algum tempo e, felizmente, agora recentemente saiu uma solução dessas no Osur. No entanto, ainda só é para utilizar em Transtibial. amputações transtibiais. Não é Isso. para soluções transfemorais de momento. Mas eu penso Perfeito. que mais tarde ou mais cedo vai lá chegar e vai ser, ou seja, em vez de ser esta solução caseira, não é? Vai ser uma solução que já existe por completo. Ok? Me diga uma coisa, Nicole. Sim. Esse sistema híbrido, você utilizaria também num coto médio? Se sim, eu gostaria que você dissesse o porquê. E se não, que você me respondesse por que não usaria. Então, a questão aqui, eu utilizaria sim num coto curto. Num coto médio, eu já não tenho tanto essa necessidade, salvo haver outra necessidade que no momento eu veja que é preciso unir duas formas de suspensão. Mas à partida, se nós temos um coto médio, nós temos superfície suficiente para fazer, por exemplo, um sistema de vácuo. Então, para que usar um sistema de pino? Não é? Ainda para mais, eu tenho que contar que o pino vai acrescentar altura ao meu encaixe e isso pode não ser muito vantajoso. Não é? Isto é tudo prós e contras, não é? Mas, à partida, eu diria que para um coto médio eu não utilizaria um sistema híbrido. Eu utilizaria apenas o sistema de sucção. Bom, resumindo apenas o que você falou até agora, então ficou claro para mim que todos os cotos curtos você indicaria o sistema híbrido, ou seja, o sistema de pino com o sistema de anel regulável. É isso? Sim, de uma forma geral, sim. Gosto de Perfeito. trabalhar com esse sistema aí, porque eu gosto de garantir e eu gosto de dormir descansada e saber que o meu amputado está seguro sempre, em todas as fases do seu dia e que não vai perder a prótese. Perfeito. Então, para conseguir garantir Importantíssimo. isto, não é? Para conseguir garantir isto, nunca vai ser a 100%, não é? Mas é uma forma mais próxima de garantir que, ou pelo modo A ou pelo modo B, porque eu tenho aqui plano A e plano B, para que ele esteja com uma suspensão mais segura. Perfeito. Ok. Ok? Mas como eu disse antes, se eu não pudesse aplicar estas duas soluções numa só, se ele tivesse só pino, eu acho que ele ia conseguir ter uma suspensão, não é? Essa suspensão ia funcionar. Se ele tivesse só sucção, também ia funcionar. Mas eu acho que juntando estas duas vai funcionar muito melhor. Eu Com consigo certeza. otimizar a suspensão do meu amputado, ok? Ok. Ok. Eu também pus aqui um artigo que compara exatamente o sistema de PIN com o sistema de sucção. E é super interessante este artigo. Depois vocês também, se quiserem consultar, recomendo, ok? E então eu vou mostrar aqui um vídeo onde eu mostro como é que o amputado coloca e como é que funciona, mais ou menos. A ver se eu consigo, sem... Só um pouquinho, eu acho que vou ter que sair daqui. Ok. Ok. Então, isto é um amputado que nós chamamos de um amputado de primeira vez. É a primeira prótese dele e aplicamos este sistema híbrido, ok? Onde eu coloco então o parafuso
no liner. Ok? Se não conseguirem ver, se tiver comparagens, digam-me, ok? Nicole, qual liner você costuma utilizar? Então, neste caso eu estou a usar o Acus da Ossur, que é um liner que não tem revestimento de tecido. Qual é a empresa fabricante? Ele agora pertence à Ossur. Ah, da Alps. Alps, perfeito. Não, Entendi. Ossur. Ok. É da Ossur, é da Ossur. Esse nós não temos aqui no Brasil. Ah, ok. Este liner era da Medi e agora pertence ao Ossur. Mas não chegou nada da média aqui. Ok. Pronto, mas eu também costumo utilizar com o liner original do Ossur. Ok, ok. Mas a gente pode usar outros liners, tem inclusive de fabricação nacional também. Ah, ok, ótimo, ótimo. Sempre tendo em conta que se for com revestimento, com tecido, temos que selar o anel ao liner, porque senão pelo tecido passa ao ar, não é? Se não tiver revestimento, não é preciso, porque eles aderem bem um ao outro, o anel com o liner, ok? Ok. A vantagem, eu utilizei este sem revestimento, não pelo facto do revestimento, mas pelo facto deste liner ter a característica que ele é cônico. E então, se eu tiver um coto que tem um perfil cônico, se eu utilizar um original, por exemplo, eu não consigo colocá-lo. Ok? Entendi. Então, o utente coloca o anel no liner. É importante que ele fique bem justinho e bem aderido ao meu liner, ok? Que não hajam folgas, como por exemplo aqui. Ele vai ter que subir mais um pouquinho para ficar bem justo, ok? Para que não passe o ar. E de preferência que fique assim paralelo ao chão, direitinho. Depois ponho o, o clássico lubrificante, Álcool aquela gel. álcool Álcool gel, gel. exatamente. Sim, sim, sim. Tanto no anel como dentro do encaixe, como nós fazemos com um liner com anel, e o utente vai e coloca e vai introduzindo o coto dentro do encaixe. Geralmente é mais fácil ele tirar a válvula para conseguir encontrar melhor o orifício, ok, do pino dentro do encaixe. E uma vez que entra lá dentro, vai entrando, não é? E vai fazendo peso para que ele vá descendo. Depois ele vai colocar, quando ele já desceu a maior parte, ele coloca o tampão, certifica-se que já expulsou o ar dentro do encaixe e então já podemos começar a andar. Ele vai certificar-se mais um pouco e cá estamos nós. Já conseguimos ter aqui vácuo dentro do encaixe, temos aqui a nossa pressão negativa e o nosso utente começou a caminhar. Como se consegue ver, como temos dois tipos de suspensão, o encaixe está a 100 movimentos lá dentro. Ele ia com o joelho trancado, agora vai com o joelho destrancado e o encaixe continua bem firme e bem suspenso ao coto. E ele tem bastante controle, sem que hajam oscilações dentro do encaixe. Depois, para retirar, este utente tinha uma das mãos comprometidas, portanto ele preferia
com a mesma mão, tirar o tampão e pulsar no pino e retirar o encaixe. É super fácil. Se não, geralmente podemos pulsar com o dedo na válvula e pulsar no pino ao mesmo tempo e assim retirar o encaixe. Depois tenho aqui também um vídeo de um utente mais experiente. Este utente já tem alguns anos de prótese. Ele sempre levou este tipo de suspensão. Tem pino e tem a válvula de autoexpulsão. Ele coloca o anel no liner para ficar bem justinho. Ele também tem estes são os 2 utentes que estavam naquelas radiografias. São cotos bem curtinhos. Este liner parece que alonga um pouquinho o coto. Ele parece até um pouquinho mais comprido. Depois ele põe o álcool gel, tanto no anel como no encaixe, e introduz o coto, garante que está bem colocado e uma vez que desceu bem, coloca o tampão. Ou seja, uma vez que o pino entra de todo, ele coloca o tampão e assim já pode começar a andar. E este paciente, ainda para mais, tem uma prótese, um joelho eletrónico, ok? Então a prótese dele é mais pesada que o paciente anterior e daí a ser ainda mais importante ele ter uma boa suspensão, ok? Porque aqui temos mais peso de prótese a puxar pelo encaixe. Ele também caminha muito bem e tem grande controle, tem um bom controle. Apesar de ter um coto muito curto, este utente anda muito bem. Ok, então vamos voltar para a nossa apresentação. Como o Peter estavas a dizer, é verdade, agora mais recentemente, algumas marcas começaram a fazer estes sistemas híbridos em que juntam aqui as duas coisas, como é este sistema da Ossur, que junta anel, ou seja, sucção e pino no mesmo sistema. No entanto, esta é uma solução que até agora é apenas para amputações transtibiais. Ok? E este sistema de pino é metálico, portanto ele não é resistente à água também, é uma característica. E também temos o sistema, o Aerolink, por exemplo, do Ottobock, que também é um sistema híbrido, ok? E combina pino com um liner que funciona de joalheira e então consegue fazer o efeito de vácuo dentro do encaixe. E assim Me diga uma combina coisa, as Nicole, duas coisas. Sim. você ainda utiliza esse sistema Aerolink? Não, na verdade, em amputações transtibiais não tenho tanta necessidade de combinar duas suspensões. Porque aqui no Brasil, esse sistema, eu diria que foi um fracasso, né? Porque, na verdade, ele se difere muito pouco de um liner com pino, extremamente pesado. Sim, Então, eu, inclusive, tenho alguns kits lá ainda para vender, ninguém quer. ainda para vender, não é? Sim, sim, Então, sim, sim. infelizmente, há muitos anos ninguém mais utiliza esse tipo de sistema. Claro. Pois, sim, na verdade é o que eu estava a dizer. Num caso transtibial, ou seja, é óbvio que juntar as duas coisas é uma muito boa solução, mas num caso transtibial não há tanta necessidade. Então, só um sistema de pino ou só um sistema de vácuo geralmente já conseguem resolver o caso, não é? Até hoje já fiz uma solução caseira também, caseira, entre aspas, como eu expliquei antes, para um caso transtibial, mas não usei o Aerolink.
Fiz com membrana com um anel e com o pin da Coyote e funcionou bastante bem. Era um senhor até com mais idade, queria começar a andar de bicicleta e então fizemos um sistema híbrido e correu muito bem. E correu muito bem. Pronto, basicamente era isso que eu tinha para partilhar convosco e também super importante dizer que sempre que concluímos uma prótese, eu acho que é fundamental que aferimos a qualidade e garantimos a qualidade do nosso trabalho realizando testes. Eu acho que cada vez mais temos que documentar o que nós fazemos e fazer testes como o TUG, o 6-Minute Walking Test, o PEC, para conseguirmos registar e ir avaliando, não é, a qualidade do nosso trabalho. E, então, mais importante é podermos colaborar em equipa e temos a nossa equipa multidisciplinar com um laço estreito entre médico, ortoprotesista, não é? No Brasil, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiro, psicólogo. Quanto mais unidos estejamos a colaborar e mais a informação entre nós for um laço estreito, mais fácil vai ser o nosso trabalho e quem tem a ganhar é o utente, porque o trabalho fica melhor e ele fica mais satisfeito e tem mais qualidade de vida. Tenho aqui também uma biografia que vocês podem consultar e estou aberta a questões, por favor. Olá? Peter, seu microfone está cortado. Você está sem microfone. Estou. Agora sim. Obrigado. Então, pessoal, assim, a gente não abriu o áudio, mas sem grandes confusões, eu gostaria de receber algumas perguntas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode colocar o áudio, né? Sem um passar por cima do outro. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Alô? Ninguém me ouvindo? Nicole, está me ouvindo? Eu estou ouvindo, eu estou a ouvir. Assim. Bom, então você afirmou que você utiliza o sistema híbrido nas amputações transfemorais com corpos curtos, né? Que você usa somente esse tipo de sistema. Mas gostaria de fazer uma pergunta antes do Nilo fazer uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: nós não falamos especificamente sobre sistema de suspensão para pacientes com baixo grau de atividade ou pacientes geriátricos. Na sua experiência, que tipo de encaixe você utilizaria? Que tipo de suspensão? Desculpa. Num utente com muita atividade ou num utente geriátrico? Sim. Então, eu acho que seria tão bom para um geriátrico como tão bom para uma pessoa ativa. Isto porquê? Porque uma pessoa ativa vai precisar que uma suspensão seja ótima, porque ele vai ter muita atividade, não é? Ele vai utilizar a prótese de manhã à noite e ele vai ter uma vida diária muito dinâmica. Então ele não vai querer perder a prótese em nenhum momento, não é? Nem vai querer sentir insegurança em nenhum momento. Então, quanto mais otimizada for a suspensão para ele, para este tipo de paciente, melhor. Ok? Ao mesmo tempo, sim? Eu não estou te ouvindo, Nicole. Agora sim.
Então, Nicole, partimos do pressuposto que eu Ah, tenho um paciente com um coto médio, tá? Um paciente muito idoso, uhum, que está colocando um joelho com trava, não um joelho com freio, um joelho travado, e eventualmente um pé articulado para compensar a rigidez do joelho. Que encaixe você hum. colocaria? Você não acharia mais interessante colocar um sistema KISS? Ou até um sistema de pino Sim, sem o vácuo? sim, sim, totalmente, totalmente. Até porque temos de ter em conta que um utente, um paciente geriátrico, não vai ter uma grande atividade, não é? Perfeito, Portanto, perfeito. se calhar não tem que submetê-lo a um anel também, porque se calhar um sistema de pino serve perfeitamente para o tipo de atividade que ele vai ter. E Perfeito. ainda por cima, o sistema KISS, ele pode colocar sentado, não é muito complicado de colocar, ele consegue garantir que fica bem preso pelo velcro e não é muito complicado. E se calhar um geriátrico prefere uma coisa simples, segura e que até ver consegue acompanhar o ritmo da vida dele. Muito bem. Eu gostaria que o Nilo abrisse o microfone e fizesse a sua pergunta à Nicole, por favor. Boa noite. Boa noite, Peter. Boa Boa noite, noite, Nicole. Boa Nilo. noite a todos. Olá, boa noite. Minha pergunta, Peter, eu acho que tem muita gente curioso para saber também como é o... Você falou dos encaixes, falou de todos os liners, de todas as possibilidades. Uhum. Agora, qual é a tua experiência com encaixes internos em silicone, usar as bordas com silicone? Se utiliza esse sistema em Portugal ou não? Porque aqui no Brasil foi uma febre e ainda tem muita gente usando esse sistema. Ou seja, não usa liner, só usa silicone no encaixe. Ah, ok, ok. É assim, em Portugal o que se vê muito é duplo encaixe, Sim, ok? Que é flexível no interior, uma EVA, e exterior com normalmente é fibra de carbono ou fibra de vidro, ok? Nós em Alcautão não utilizamos muito aquele sistema de encaixe que é todo em silicone, ok? E que não leva liner, não é? É o que acho que Nilo, acho que é que estás a comentar. Nós por acaso não usamos muito. Aquilo que nós usamos normalmente é o duplo encaixe com uma interface. No entendi. entanto, isso é um tipo de solução que também tem muita. Acho que é um sistema de sucesso, porque unimos aqui o primeiro tipo de suspensão que eu falei, que é o sistema de contacto na pele. E esse sistema, sempre que o coto seja clinicamente viável, é um bom sistema. Ou seja, se o utente não tem, não sofre não vai sofrer muito não tem uma Variação. pele sensível, não tem pele muito sensível e não tem muitas variações de volume, eu, na minha opinião, é dos melhores sistemas de suspensão. E se conseguimos ter um encaixe que não é totalmente rígido, consegue ser flexível, então tanto quanto melhor. No último congresso online da Alemanha, de Leipzig, Uhum. nós recebemos aqui uma matéria de um ortoprotesista alemão, que tem, na verdade, o mesmo sobrenome que o meu, eu não me lembro do primeiro nome. Eu Ah, vou tentar procurar para poder passar isso para você, Nicole. ok. Tá? Ele tem um trabalho onde ele afirma que o melhor encaixe possível para o paciente seria um encaixe com sistema de sucção normal, o tradicional, com a parte interna totalmente em silicone. Então, utilizando o vácuo comum com o sistema de silicone normal, que vai abraçar
e vai por si próprio dar uma segurança maior à pele, quer dizer, vai fixar o coto lá dentro, né? Mas, para isso, você precisa ter um coto com uma musculatura razoável e você não Exato. pode ter nenhuma alteração de volume durante o dia, senão você altera a pressão. Mas achei Claro. muito interessante, eu quero ver se passo para você, porque Ok, é uma linha que tem sido seguida em alguns lugares. Não, eu acho que é muito interessante. Muito interessante. E eu também concordo. Eu acho que a funcionar bem o sistema de contacto direto na pele é dos melhores sistemas. Com certeza. Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Parece que o Tiago Bessa andou questionando alguma coisa. Tiago, você tem alguma pergunta? Quem é que colocou aqui antes Não é pergunta não, eu só passei um caso que a gente fez, que a gente utilizou o liner da osso transtibial no paciente transfemoral, mas foi só uma exceção na regra, né? Mas foi só para passar essa informação O para híbrido, vocês. né? O híbrido. O híbrido. Tiago? Isso, o híbrido. O Isso, o híbrido, híbrido. perfeito. Acho que tem mais duas perguntas aí. Tem o Marco, de Porto Alegre, mas antes dele eu vi um nome e eu não sei quem é. Podia repetir de novo, por favor. Quem é a pessoa que quer fazer a pergunta? É o Bom, André? Marco, faz você a pergunta. André Luiz Santos, meu amigo que está na Espanha. André, tudo bem? Pode fazer sua pergunta, André. Tudo bem, na verdade não é uma pergunta, é só agradecer a Nicole, é a segunda vez que eu vejo essa palestra dela e realmente é muito interessante e muito feliz por ver o sotaque aí português, né, falando com a gente e realmente são coisas que talvez a gente pense que já domina, mas é sempre bom a gente rever esses conceitos. Com E certeza. eu muito feliz, Nicole, muito Inclusive, obrigado, de verdade. Ai, muito obrigada, André. Muito Foi feliz uma também de te indicação do ouvir. André. Ela foi indicação sua, André. Sim, é verdade. Muito obrigado, André. Obrigado a Obrigado vocês Obrigada, pela aí. André. presença. Beijinho. Obrigado pela indicação da Nicole e um grande abraço. Um Para vocês abraço. também aí. Marco Antônio Gaúcho, sua pergunta. Nicole, boa noite, Nicole, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. O Peter, quando fez a tua apresentação, comentou para te falar da instituição que tu trabalha. Eu não prestei atenção, talvez, mas não importa isso agora. O que eu quero saber é o seguinte: se tu trabalha numa instituição que fornece o equipamento ou se tu trabalha numa instituição particular em que o paciente te procura para confeccionar o equipamento. Como que funciona aí? Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande porque nós dependemos em muitas situações do governo e a coisa a nível de governo é muito complicada, a coisa a nível de nossa União é bem complicada, é bem difícil a gente conseguir trabalhar com muita tecnologia, porque estamos limitados com um monte de coisa. Então eu gostaria de saber da sua experiência aí de como é que funciona. Como você decide que o equipamento vai ser esse e se esse custo é repassado para o cliente? Então, aqui neste centro de reabilitação, isto funciona como, ou seja, o paciente que vem até nós, ele vem a uma consulta com uma doutora, que é a doutora Natália, que é a nossa doutora de amputados. Ela prescreve uma prótese segundo as características do amputado. Ela tenta perceber se ele vai ser, que tipo de utilizador é que ele vai ser, que nível de atividade é que ele tem, e ela prescreve uma prótese. E ela escolhe o que é que nós vamos... Ela fala connosco, não é? Falamos todos em equipa e tentamos escolher os melhores componentes que consigam atender às necessidades do utente. Pronto, e a partir daí nós recebemos utentes ou pela Segurança Social, ok? Ou que venham, sejam particulares, ou que venham de seguros. Entendi. Então Okay? vocês atendem tanto particular quanto do governo, do Estado, enfim. Exatamente. É isso. Perfeito, entendi. Então Sim, fica sim, mais sim. fácil, né?
Então, o que o Marco está querendo dizer é que no Brasil isso é uma coisa muito complicada, né? O sistema SUS, que é o sistema que nós temos, Sistema Único de Saúde, é talvez o único sistema no mundo que fornece prótese gratuitamente, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se vangloriar, mas de um outro lado ele fornece absolutamente o que existe de mais simples no mundo, né? Então isso é um ponto muito negativo, né? Claro. E o nosso Pois aqui paciente não. e o Aqui nosso sempre paciente... que se justifica, a médica que prescreve, se justificar, ela pode prescrever um componente mais complexo, mais caro, se justificar. Entendi. Então é isso, né? É lógico, as coisas aí com certeza têm um valor muito melhor, porque nesses últimos 2 anos, tanto o euro quanto o dólar, a nossa moeda desvalorizou demais, então as coisas ficam com certeza muito mais caras, né? Claro. Tem alguma outra pergunta? Alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Eu não recebi nenhuma pergunta do pessoal aí de Lisboa. Ninguém vai perguntar nada? Venha a Lisboa com força. Cadê a Lisboa? A Lisboa não perguntou nada. Não? Ó, tem uma pergunta... Então, tem alguém perguntando sobre desarticulação do joelho, mas aí não é... Nosso tema é transfemoral, né? Acho que nós teríamos que falar sobre isso numa eventual próxima apresentação da Nicole. A gente vai convidá-la de novo para falar mais algumas coisas, Claro. né? E eu gostaria que alguém fizesse perguntas inerentes aos sistemas de suspensão transfemoral. Então, alguém que não se colocou o nome, colocou apenas Curitiba. Quem é de Curitiba? Será que é o Anderson de Curitiba? Quer fazer uma pergunta? Quem é? Isso mesmo, Peter. Boa Puxa, noite. acertei, hein? Boa noite, Anderson. Manda bala aí. Eu gostaria Olá. de saber... Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Nicole, eu queria saber, a gente está começando a utilizar hoje o sistema subesquiático. Eu gostaria de saber se vocês estão utilizando e de que forma. Obrigado. Olá, então boa noite, Anderson. Tudo bem? Então, nós em Alcoitão, no nosso centro de reabilitação, nós maioritariamente ou utilizamos, fazemos um encaixe que se aproxima mais da contenção esquiática ou de um híbrido que conjuga um bocadinho as pressões de uma contenção esquiática com... não é um quadrilátero, ok? Mas tem banana shape, tem todas as pressões de uma contenção esquiática, mas não utiliza aquela contenção pura. Ou então fazemos diretamente uma contenção esquiática. Um subesquiático puro nós não temos muita... não fazemos muito. Tá. Nicole, eu tenho uma pergunta. Você falou algumas vezes sobre o vácuo dinâmico, né? Mas você não me colocou, por exemplo, se obrigatoriamente no sistema híbrido eu tenho que usá-lo ou não. No sistema híbrido de suspensão, não é? Sim. Sim, geralmente nesse sistema híbrido, sim, eu não complico muito e faço só um sistema normal de vácuo, com uma membrana e uma válvula de autoexpulsão normal, sem sistema sem o tubinho, sem a bomba. Eu não utilizo nada disso e Perfeito. utilizo depois o pino. Perfeito. Isto só porque eu começo por já estar a conjugar 2 sistemas. E então ficam por aí, se funciona bem, tento não complicar muito mais, mas óbvio que se eu colocar um sistema de vácuo ativo, ainda vou ter uma suspensão, a parte do vácuo ainda vai ser melhor. Mas até hoje, nós funcionamos sempre por necessidade, não é? Perfeito. Ainda não tive essa necessidade de ter que conjugar ainda mais o sistema de vácuo ativo. Perfeito.
Tem alguém mais com alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de dizer que a Nicole, ela poderia depois responder individualmente aí pelo chat, né? Se é que isso é possível, Claro. né? Sim, Se sim, alguém sim. tiver interesse, elas colocam à disposição. E eu gostaria de aproveitar esse momento e falar para todos os ouvintes aí, lusos, a todos os portugueses que estão nos ouvindo, que nós teremos um congresso latino-americano que será do dia 6 ao dia 9 de setembro deste ano, de 2022. Então, é um congresso para aproximadamente 500 pessoas. É um congresso bem legal. São 2 dias de pré-cursos e 2 dias de congressos com palestras. Ok. É um congresso muito bacana. Seria uma honra muito grande ter o pessoal de Portugal indo até o nosso congresso, que, por uma grande coincidência, será pela segunda vez no mesmo local. E mais legal ainda para vocês que vêm de longe, numa das 7 maravilhas da natureza, que é Foz do Iguaçu. Um Ai, lugar que maravilha. encantador, o hotel é espetacular, é muito bacana. Então, como vice-presidente da Abotec, nós não mediríamos esforços para poder fazer algum desconto especial para vocês vindo de Portugal. Seria uma honra muito grande. E mais uma coisa interessante é que nós nos colocaríamos à disposição para que vocês pudessem também apresentar 1 ou 2 ou 3 palestras para brilhantar o nosso congresso. Como já estamos chegando aí a 6 meses do congresso, então é uma coisa que vocês deveriam decidir logo, né? Nós ficaríamos muito felizes de recebermos aí uma comitiva Portuguesa. lusitana. Seria uma coisa muito legal. Já que não temos mais ninguém querendo perguntar nesse momento, Nicole, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Foi Eu é que muito agradeço. gratificante tê-la conosco. A gente sempre aprende alguma coisa nova, a gente sempre vê um sistema diferente. Isso é muito legal, né? Foi muito bacana. E nós vamos, Obrigada. então, nós vamos depois conversar e vamos, sim, convidá-la para dar alguma outra palestra para vocês. E, em contrapartida, nós da Abotec nos colocamos também à disposição para que a gente possa fazer uma troca, né? Um intercâmbio tecnológico, e nós nos colocaremos, eu e outros técnicos do Brasil, nós nos colocaremos à disposição para que a gente possa fazer uma live também com vocês aí, de algum assunto que eventualmente pudesse agradar a todos vocês, né? Ótimo, ótimo. Eu gostaria de ouvir as tuas últimas palavras, né? E para que a gente possa se despedir. Ok. Então, Peter, eu é que agradeço. Muito obrigado, Abotec, e muito obrigado a todos por terem participado nesta aula, nesta apresentação, e muito obrigado por me terem convidado. Agradeço muito, foi um prazer e é uma honra poder estar aqui convosco. Fico mesmo muito contente, muito lisonjeada. Até porque eu acho que é super importante termos esta partilha, este momento de partilhar conhecimentos, não é? Quer dizer, cada um tem uma montanha de conhecimentos para partilhar e eu acho que é fundamental para que possamos crescer como profissionais e ainda para mais na nossa área em que todos os dias aprendemos muito, não é? Porque os nossos pacientes ensinam-nos muitíssimo com os casos deles e cada caso surpreende o anterior, portanto podemos dizer que a nossa profissão não é nada monótona, nós estamos sempre a aprender, portanto estas iniciativas são ótimas, são maravilhosas. Por Muito isso, bom. mais uma vez, muito obrigada.
Muito bom, Nicole, Espero Cristina, ter partilhado algo Silva interessante. Bartolomeu. Muito obrigado mais uma vez. Foi muito legal. Vamos nos falar e vou te mandar aquela matéria, eu espero achar. Ok. Eu vou mandar para você, bastante interessante, né? Quem é a pessoa para que você possa eventualmente dar uma olhada, né? Sim. Mais sim, uma sim. vez, Agradeço. então, obrigado. Agora vocês Muito devem obrigado. ter... Já são quase 11 horas por aí, né? Já está no Sim. horário de dormir. São Então, 11:15 aqui já. exatamente, 15 para as 11. Então, pessoal, muito obrigado. Foi bacana, eu adorei participar. E até uma próxima a todos. Eu depois passo a apresentação, Peter. Como é que é? Se quiseres, sim. eu depois passo a apresentação. Você pode passar a apresentação para a Lucy na Abotec e a Lucy pode, então, passar para as pessoas que tiverem interesse, sem problema nenhum. Ok. Tá bom? Muito bem. Muito obrigado, então. Muito obrigada. Muito obrigada, É Peter. isso, um grande abraço. Boa noite a todos. Com Deus. Um grande abraço. Tchau, Parabéns, Até a Nicole. próxima. Obrigado.